Meus irmãos, vamos iniciar o nosso momento devocional. Graças a Deus que nós temos esse meio tecnológico, né, para nos manter ainda aqui com esse contato durante esses dias. Graças a Deus o Senhor tem levantado pastores como o pastor Christopher e outros pastores que estão disponibilizando material, até mesmo diariamente, para que os irmãos possam ser edificados. Eu, né, que ainda não sou pastor, mas que também tenho trazido a palavra para os irmãos nesses dias. E realmente nós somos gratos porque nós vemos como Deus não nos desampara nesses momentos, né? Vamos então, meus irmãos, iniciar a nossa devocional lendo o Salmo de número 126. Diz assim a palavra de Deus: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Como a palavra do Senhor é preciosa, né? Vemos aqui como o Senhor, ele é o único que pode nos trazer a restauração. Vamos orar então nesse momento ao nosso Deus. Deus eterno, nós olhamos para a Tua palavra, Senhor, e nós nos sentimos confortados. Nós nos sentimos confortados porque sabemos que o Senhor é providente, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Criador de todas as coisas. E somente em Ti, Senhor, nós encontramos refúgio verdadeiro. É somente a Ti que nós podemos pedir: restaura a nossa sorte. E como salmista, no Salmo 70, nós podemos dizer: Senhor, apressa-te em nos livrar. Nós te pedimos, Senhor, que com a Tua mão forte continue nos protegendo. E afaste, Senhor, de nós esse mal do coronavírus. Nós pedimos que o Senhor continue guardando a nossa igreja disso. Sabemos que certamente as consequências financeiras virão e outras consequências, mas sem dúvida nenhuma o que nós temos certeza plena é que o Senhor cuida de nós e que o Senhor restaura a sorte do seu povo. Assim como o Senhor restaurou a sorte de Israel, tirando ele do Egito, tirando ele do cativeiro babilônico, assim como o Senhor nos tirou do império das trevas, mandando o seu Filho, Jesus Cristo, o Senhor há de nos restaurar disso. O que é isso, Senhor, comparado à nossa salvação, a sermos tirados do inferno? Ó Senhor, nós te pedimos, restaura a nossa sorte para que possamos voltar à casa do Senhor, a cultuarmos ao Senhor juntos. Nos preocupamos com outras coisas, mas isso, sem dúvida, ó Pai, é o que faz com que o nosso coração doa com mais força. Nos ajuda, Senhor, a passarmos por esse momento. Nos ajuda a sairmos desse momento fortificados, glorificando ao Senhor. Nos protege, nos mantém debaixo da Tua mão poderosa. Assim também, Senhor, nós te oramos com essa certeza e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa meditação de hoje será no texto do Evangelho de João, capítulo 18, verso 1 a 11. João, capítulo 18, verso 1 a 11. Assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Então
Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixais ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedindo iluminação ao Espírito Santo do Senhor. Deus eterno, nós te damos graça, ó Pai, pela tua palavra que chega até nós hoje. Nós te pedimos, Senhor, que com teu Espírito Santo nos ilumine e que nós possamos compreender essas verdades que são preciosas, ó Pai, deste episódio tão significativo que é a prisão do teu Filho Jesus Cristo, teu Filho que foi humilhado por nossa causa, teu Filho que foi esmagado na cruz por nossa causa. Ó Pai, tua ira que caiu sobre ele para nos poupar. Nos ajude então a vermos essa verdade e não simplesmente ficarmos comovidos com a situação, mas a realmente entendermos quão precioso foi o sacrifício do teu Filho que culminou na cruz do Calvário, Pai. Que eu venha ser um mensageiro então a entregar esta mensagem do noivo, Senhor, ao coração da noiva, no nome de Jesus. Amém. No livro O Peregrino, o cristão em sua caminhada tem que descer, em determinado momento, por um lugar chamado Vale da Humilhação. Ao chegar ao início da descida desse vale, Prudência, uma personagem que o estava acompanhando, chega até ele e diz: para o homem é penoso descer até o Vale da Humilhação lá embaixo, sem escorregar pelo caminho. Nesses tempos difíceis, estamos sendo lembrados pelo sofrimento, o quão penoso é o nosso caminho. O que aquece o nosso coração é o fato de que o nosso Redentor trilhou o caminho da humilhação e da angústia por nossa causa. Vemos claramente na história da prisão de Cristo o quanto o nosso Senhor foi humilhado ao ser traído, ao ser injustamente preso e abandonado. João nos mostra que Jesus não foi pego de surpresa em sua prisão, mas a humilhação do nosso Senhor foi voluntária e foi consciente. João nos mostra como toda a situação da prisão estava nos planos de Deus, pois isso redundaria na sua glória. Este evangelho escrito pelo apóstolo João, conhecido como por ser aquele a quem Jesus amava, foi escrito provavelmente em Éfeso, quando a igreja já tinha os outros 3 evangelhos e João pretendia dar uma contribuição ao que já havia sido divulgado sobre a vida de Cristo. Ele tem um objetivo muito claro que é apontado, dizendo que este evangelho foi escrito para que creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, devido às seitas que já surgiam naquela época dizendo que Jesus não era de fato Deus. Por isso, o 4º evangelho tem uma organização e um conteúdo tão diferente dos 3 primeiros. Este evangelho se divide basicamente em um prólogo que vai do capítulo 1, verso 1 ao verso 18, os 7 sinais que vão do verso 19 do capítulo 1 até o capítulo 12. Temos então os discursos de despedida de Cristo, em que ele se reúne com os seus discípulos mais chegados, do capítulo 13 ao verso 17. A paixão e a ressurreição, que vão do capítulo 18 ao capítulo 20. E o epílogo, que está no capítulo 21, onde temos a restauração do ministério de Pedro. Estamos, portanto, no primeiro capítulo da paixão de Cristo, a sua prisão no jardim, como nos mostra Matthew Henry. Assim como o sacerdote tinha que ensinar, orar e oferecer sacrifício, Cristo, depois de ensinar e orar, dá a sua alma como oferta pelo pecado. Jesus se dirige ao Getsêmani, onde ele passará por momentos de aflição e de agonia, onde seria entregue por Judas para ser preso, torturado e crucificado. Isso ele o faz justamente depois do momento em que ele esteve reunido com os seus discípulos, se despedindo, orando por eles no capítulo 17, na oração sacerdotal, e agora ele se oferece como oferta pelo pecado.
Aqui nós temos a doutrina da humilhação de Cristo, nos mostrando como o sofrimento do Filho de Deus nos ensina a sermos pacientes, pois ele sabe de todas as coisas, e a sermos confiantes, pois ele, sendo homem, sofreu todas as coisas. Dessa forma, o nosso Deus não é indiferente e frio quanto ao nosso sofrimento, pelo contrário, como nos diz o autor da carta aos Hebreus no capítulo 4, verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nosso sumo sacerdote é Cristo, que passou por tudo. E Isaías, verso 53, declara que o Messias seria um homem de dores, que sabe o que é padecer. A sua humilhação começou na encarnação e foi até o seu sepultamento, como nos mostra um autor chamado Mark Jones. Ele vai dizer: o filho que teve sede foi o mesmo que criou a água. O filho que ficou cansado demais para carregar a cruz era o mesmo que sustenta o mundo inteiro. O filho que teve o lado transpassado foi o mesmo que deu fôlego e vida àquele que o feriu. A encarnação do Filho de Deus nesse mundo de pecado e miséria foi verdadeiramente um ato de humilhação. Ele começou com seu nascimento e continuou até a sua morte e sepultamento. A pergunta 49 do Catecismo Maior do Westminster nos mostra de maneira vívida quão profunda foi a humilhação de Cristo no episódio da sua morte. Vai dizer assim a resposta: Cristo humilhou-se na sua morte porque, tendo sido traído por Judas, abandonado pelos seus discípulos, escarnecido e rejeitado pelo mundo, condenado por Pilatos e atormentado pelos seus perseguidores, tendo também lutado com os terrores da morte e os poderes das trevas, tendo sentido e suportado o peso da ira de Deus, ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa, vergonhosa e maldita morte na sua cruz. O capítulo 18, meus irmãos, começa fazendo referência às palavras do capítulo 17. Que palavras? A oração sacerdotal, como já foi dito, Jesus havia acabado de orar por sua obra, pelos discípulos que estavam ali com ele e por toda a igreja. O capítulo 17 fecha os discursos de despedida e deixa bem claro a missão do Filho da missão do Filho na terra. Agora essa missão estava para acontecer. Jesus atravessa o ribeiro e vai para o jardim do Getsêmani com seus discípulos. Entre o muro de Jerusalém e o Monte das Oliveiras, onde ficava o ribeiro de Cedron, esse lugar era conhecido como o Ribeiro Escuro, e no vale onde ficava esse ribeiro no Antigo Testamento, os reis piedosos de Israel, como Ezequias, Asa e também Josias, queimaram as imagens de ídolos que os reis maus haviam erguido. E aqui, passando por onde os ídolos foram destruídos, Cristo passava para derrotar o pecado, o diabo e a morte. Ali também havia passado o seu ancestral Davi, fugindo do próprio filho Absalão que buscou matá-lo. Assim como um dos discípulos de Jesus encaminhou os soldados para prendê-lo. Os homens vêm buscá-lo na noite para evitar a multidão. As trevas se avolumam na narrativa de João. Jesus estava indo para um jardim. E como diz o pastor Matthew Henry, no jardim do Éden o pecado teve início. Ali foi proferida a maldição. Ali foi prometido o Redentor. E por isso, em um jardim, aquela semente prometida entrou na arena com a antiga serpente. E não era um jardim qualquer, como nós vemos no verso 2 do capítulo 18. Era um jardim que Cristo e os discípulos frequentavam muitas vezes. E aquela noite era a noite de lua cheia, pois a Páscoa era comemorada nesta época. Em uma noite sombria, num jardim, o segundo Adão estava para ser preso. Diante dele, tochas e porretes e homens truculentos. Um traidor que havia lhe chamado de mestre e que comera de sua mesa. O primeiro Adão trouxe a morte à humanidade em um jardim. O outro trouxe a vida depois de ser preso, sepultado e ressuscitou em um jardim. No jardim onde eles se encontravam, certamente para orar, meditar e aprender. Onde certamente eles receberam palavra viva da boca do Salvador, da boca do próprio Verbo encarnado. Era onde Judas estava o levando para a morte.
A ida até o local onde Judas o encontraria mostra que Jesus não foi em absolutamente nada surpreendido. Ele tinha o controle da história e do destino. Cristo não foi pego de surpresa pela traição de Judas também. Como nós vemos no capítulo 13 do Evangelho de João, onde é dito: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ou seja, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Judas não era necessariamente um discípulo rebelde, incontido e preguiçoso. Até aquele momento, aos olhos dos discípulos, Judas era mais um deles. Então, nós vemos na sequência do texto: ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão, o Iscariotes. A luz e as trevas é uma tensão que João constrói no seu evangelho, desde o primeiro capítulo. A luz dos homens estava no meio das trevas. E aquele homem das trevas estava ali, entre os discípulos. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas mostram que antes de ser preso, Jesus orava ali. E o grego dá a ideia de que foi a mesma oração, repetida e repetida várias vezes. Tamanho peso de nossos pecados, tamanho peso de toda a ira de Deus sobre os ombros. E ali era apenas o começo das dores que viriam. A sua alma estava triste e angustiada até a morte. A sua oração era repetida e repetida, e sua agonia leva a suar sangue no chão. Na mais tenebrosa de todas as noites da história. João mostra, meus irmãos, no verso 4, que por saber tudo o que lhe aconteceria, Jesus se adianta. Ele vê os homens chegando com suas lanternas, com suas tochas, brilhando na noite escura, numa comissão que era formada por soldados do templo, soldados também romanos da Torre Antônia e alguns sacerdotes e anciãos. Ali diante de Cristo estão judeus e gentios para levá-lo para a morte. Uma demonstração de que somos todos igualmente culpados diante de Deus, judeus e gentios. Os romanos mesmo, dominando as localidades, dependiam das autoridades locais para a condenação dos criminosos. E vemos que os fariseus se aproveitam de sua autoridade para procurar prender de forma injusta, de forma ilegal, e assim condenar Jesus à morte. Eles planejavam, desde a morte de Lázaro, desde a ressurreição de Lázaro, matar Jesus, como nos mostra João capítulo 11, a partir do verso 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Há pouco tempo, Jesus havia sido recebido como um rei em Jerusalém. Este homem havia ressuscitado mortos, havia alimentado multidões, havia curado milhares e milhares de pessoas. Deveria então haver uma multidão para impedi-lo, por isso eles vão à noite. Eles chegam no jardim e encontram ali apenas 12 pessoas. E o próprio Jesus toma a frente e os confronta. Jesus não se acovarda, ele não se esconde, mas ele pergunta: a quem vocês buscam?
Na cabeça dos soldados, eles não foram buscar um rei, muito menos um Deus. Na cabeça dos soldados, eles foram buscar um homem de destaque que tinha vindo de Nazaré, talvez um grande profeta, contudo, ainda assim, só um homem e não Deus. Cristo não nasceu em Nazaré, ele cumpriu a profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, e nasceu em Belém. Mas tão grande é as trevas sobre os olhos dos homens sem Deus, que ainda que a evidência clara da verdade esteja à sua frente, eles tentam ocultá-la com confusão. E o que Cristo responde? Cristo responde, sou eu, ou como está no original, eu sou. É o que vemos fazer referência ao Antigo Testamento. Em Êxodo capítulo 3, verso 13 e 14, diz assim, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. No monte, pronto para enviar Moisés para libertar o seu povo, quando Moisés aqui titubeia, pois não sabia por qual nome ir, Deus diz, eu sou. Enquanto Moisés havia sido enviado pelo eu sou, o próprio eu sou estava ali em carne para libertar todo o povo de Deus do império das trevas e o levar para o reino do seu amor. Enquanto nos livros de Samuel vemos descrito que Davi se colocou diante de um gigante para lutar pelo povo, Cristo é aquele que voluntariamente se põe diante do império das trevas para derrotá-los por nós. Quem é aquele que vai cumprir as profecias de Isaías 53, de ser esmagado, de ser pisado, de ser moído e ser transpassado? Cristo diz, eu sou. Existem as 7 declarações no Evangelho de João. 7 declarações de eu sou. E essas geram um impacto tão grande que aqueles homens não foram capazes de se manter de pé. Cristo nos mostra, no verso 8, o seu profundo amor para com aqueles 11 homens que estavam com ele ali. Mesmo que Tiago, João e Pedro tenham dormido quando Jesus os mandou vigiar em outro momento. Mesmo que muitas vezes eles tenham duvidado e seu coração confuso não tenha entendido as verdades do Evangelho ainda, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele diz no verso 8, se a mim, pois que buscais, deixais ir estes, deixe as minhas ovelhas, deixe o meu rebanho em paz, leve a mim, porque como diz o verso 9, irá se cumprir, que não se perca nenhum deles. No capítulo 17 de João, algo que se repete na oração sacerdotal é a verdade da união entre Cristo e a sua igreja. É justamente por estar unido à igreja que Jesus se aparta aqui dos seus discípulos. Jesus se coloca voluntariamente para sofrer no lugar deles. Eles ainda iriam sofrer, é verdade. Eles ainda iriam sofrer perseguição. E como nos diz o apóstolo Paulo, se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Mas todo o sofrimento que viria depois não é comparável ao sofrimento de Cristo de forma alguma, pois enquanto a igreja sofre com a certeza de que já estava livre da ira de Deus, Jesus sofreu aqui a própria ira de Deus. O cordeiro estava pronto para ser sacrificado e ele voluntariamente se entrega aos seus algozes porque ele ama a sua igreja. Vemos então uma cena extremamente dramática. Pedro corre e fere Malco. Não é nenhum absurdo pensar que Pedro aqui tentou acertar a cabeça dele de uma forma mortal, pois a orelha cortada não iria servir de muita coisa. O sempre zeloso e poderoso Pedro, um líder nato dos discípulos, e que depois da ressurreição de Cristo foi o primeiro grande pregador da igreja. O homem que disse, quando Jesus lhe perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em seu coração ardente pelo zelo do Senhor, de uma maneira errada, ele fere a outra pessoa. Nós não sabemos muita coisa sobre Malco. O que sabemos é que sua orelha foi decepada e logo em seguida restaurada por Cristo. A questão é que mesmo prestes a ser amarrado e levado em humilhação, ele não deixou de cuidar de quem precisou dele. Porque ele é o rei
de toda a criação. Por meio dele foram feitas todas as coisas, e nada do que foi feito sem ele se fez. Para entendermos então o verso 11 do capítulo 18 do Evangelho de João, é necessário recorrermos a Mateus capítulo 26, que diz assim, no verso 38, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, chorando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então ele diz aqui em João 18, verso 11, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Pedro, guarda a tua espada. O cálice é o símbolo da ira ardente de Deus. O cálice não foi passado, pelo contrário, ele foi entornado, ele foi bebido completamente pelo Filho de Deus. E ele fez isso voluntariamente, porque sabia que a salvação da igreja, a renovação de todas as coisas, dependia daquele único ato de amor. Ali, naquelas trevas, tochas e porretes foram colocados diante daquele que era o Senhor dos exércitos, que poderia chamar sua legião de anjos para destruir aqueles homens, que poderia com uma só palavra levar todos aqueles homens à morte. Mas ainda era o momento da angústia, ainda era o momento do sofrimento, como nos diz David Carmichael no seu livro. Cristo fez tudo isso porque utilizou cada sopro de vida para viver no centro da vontade de Deus, para uma vida de confiança e fé, para a glória de Deus. Foi assim que o nosso Senhor, como Senhor da angústia, triunfou em tudo. Diante disso, meus irmãos, diante dessa verdade gloriosa, que uso fazemos disso para a nossa vida? Devemos, meus irmãos, entender que assim como o sofrimento de Cristo, o nosso sofrimento também redunda na glória de Deus. Devemos então não buscar entender o sofrimento simplesmente como momento de trevas e de angústia. Devemos nos lembrar que mesmo nesse momento a luz do Senhor continua resplandecendo, pois como o próprio João diz, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Que este momento sirva para que todos os ídolos que você havia levantado em sua vida, talvez o seu emprego, talvez o seu lazer, talvez a sua própria saúde, possam ser destruídos. Muitas pessoas têm se preocupado com a gestão dessa crise e sabemos que essa preocupação ela é legítima. Contudo, muitas pessoas têm se deixado dominar pelo medo do que pode acontecer com a saúde ou do que pode acontecer com a economia. Que esse momento de sofrimento nos mostre a nossa completa dependência de Cristo. Aquele que vai à nossa frente, que toma a cruz por nós. Não saia desse momento de angústia simplesmente pensando, temos que nos planejar melhor, pois se isso acontecer de novo, podemos fazer isso ou aquilo, que essa não seja toda a lição que você vai tomar deste momento. Mas saia com a certeza profunda de que o Senhor é quem te sustenta no meio do sofrimento. Precaução é excelente e é algo que todos nós devemos ter. O próprio Cristo diz que nós devemos ser prudentes como as serpentes. Contudo, se a precaução é fruto de desconfiança, se é fruto da descrença em Deus, ela é pecaminosa, se torna egoísmo muitas vezes. Não deixemos que o nosso próprio impulso nos controle, pois tomaremos a atitude errada, assim como Pedro fez. O fato é que já existem pessoas em nosso meio sofrendo as consequências do coronavírus, meus irmãos. E o que o nosso inimigo quer nesse momento é que você se afaste das promessas de Deus. Pois há muito tempo vem sendo declarada a mentira de que sofrimento, humilhação e a própria doença não fazem parte da vida do crente. Certamente, este deve ser um momento de vulnerabilidade para todos nós. E é neste momento, quando estamos cegos pela escuridão do sofrimento, quando estamos desprovidos de outras esperanças, que Jesus está à nossa frente e diz, eu sou. O maior sofrimento pelo qual nós poderíamos passar é o inferno, e Cristo já passou por isso por nós. Eu digo,
Não ponham a esperança de vocês em outra coisa que não seja o Senhor. A humilhação de Cristo, principalmente nesse ponto no qual ele é preso, nos mostra que qualquer injustiça, qualquer provação ainda será menor diante daquilo que o próprio Jesus sofreu em nosso lugar. Mark Jones, esse pastor, ele vai dizer: jamais ocorreu humilhação maior do que a de Jesus. Ninguém desceu tão baixo, porque ninguém veio de tão alto. Cristo, o Senhor de todo o universo, foi amarrado e preso em nosso lugar. Cristo está vendo neste momento o sofrimento. Cristo está vendo a dor dos doentes. Cristo está vendo a angústia dos que estão com dificuldades financeiras. Está vendo as centenas de mortos. Assim como ele conhecia cada passo do seu próprio sofrimento, ele conhece os passos do nosso sofrimento. A nossa esperança está no fato de que aquele Jesus que saiu preso daquele jardim não permanece enterrado em um jardim, mas está nesse momento assentado à direita do Deus Pai. E não há neste mundo nem pobreza, nem coronavírus, nem morte que nos aparte do seu amor. Pois assim como o peregrino, já recebemos de Cristo tudo o que precisamos para passar pelos momentos mais difíceis da nossa caminhada. O Senhor é quem nos sustenta. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, agradecendo a Deus pela sua palavra, pedindo que Ele faça com que o nosso coração seja de fato aquecido com tudo que nos foi ensinado. Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor. Nós somos extremamente abençoados pelo Senhor, porque mesmo nesse período em que muitas pessoas só encontram desespero e angústia, o Senhor nos dá alívio, o Senhor nos dá esperança. Na humilhação do teu filho, na prisão do teu filho, nós conseguimos ver a liberdade que o Senhor comprou a preço de sangue para nós. Nos abençoa, Senhor, para que nós não venhamos a nos esquecer, a nos deixar ser dominados pelo medo, mas que nós tenhamos a nossa esperança e a nossa certeza em Ti. Ensina, Senhor, a Tua igreja a Te buscar mais ardentemente, a esperar pelo culto quando nós estivermos reunidos nesse dia, a esperar isso ardentemente. Ó Senhor, nós Te pedimos também a Tua bênção sobre a nossa nação, sobre o presidente, os governadores e ministros, secretários, as pessoas que estão à frente dessa gestão. Nos abençoa com sabedoria e prudência, que todos os planos maus que se levantarem nesse período, que se levantarem se aproveitando da oportunidade gerada pela crise, que os planos maus venham a ser colocados por terra, Senhor. Nos guarda, Senhor, dos homens maus nesse momento. Nos livra das mãos deles. Nos preserva ainda, Senhor. Que aquelas pessoas que estão de fato envolvidas no combate a essa pandemia, que estão de fato preocupadas com as pessoas, que estão de fato preocupadas com o bem da nação, que elas venham a ser abençoadas e que elas prosperem nesses planos, para que o nosso país possa sair disso e possa ver e enxergar como o Senhor é bom, como o Senhor é cuidadoso conosco. Ó Pai, que a Tua igreja não pare neste momento de orar e de pregar o Evangelho para as pessoas, de pregar o Evangelho que mostra que o Senhor é o único refúgio, a única fortaleza, de que a riqueza ela se acaba, a saúde ela se acaba, mas no Senhor nós temos todas as coisas. Pai, nos abençoa, assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos e que no mais breve possível nós possamos estar reunidos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Um grande abraço.